Primeira Epístola de João, capítulo 1, vamos ler do versículo 5 até o versículo 7, que nos diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que disse aí, irmãos? Que Deus é o quê? Luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vocês sabem que João, ele escreve essas 3 epístolas, né, já quase no final da sua vida, já no primeiro século do cristianismo, lá para o ano 90, alguns dizem do ano 85 até o ano 95, já a igreja já estava avançando, né, por quase 90 anos. Aquela igreja que nasce em Jerusalém, mas não fica somente em Jerusalém, aquela igreja que avança, não é, por toda a Judéia, que avança por Samaria e que avança pelos confins da terra, os fines terrae, né, que os lugares mais distantes aonde eles puderam chegar, esta igreja do primeiro século ela avança. Mas no momento que essa igreja cresce, também surgem falsos mestres ou falsos ensinadores que começam a ensinar, não é? Não sobre esta salvação que nós falamos, a salvação que provém dessa graça, sacrifício de Jesus, mas começam a ensinar mais sobre as obras do que sobre a fé. E esses falsos mestres, muitos deles, não é? Começam a permitir que muitos irmãos, ou permitir que na igreja neotestamentária, aquela igreja primitiva, não é? A igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, que naquela igreja introduzissem ensinos e doutrinas que não era conforme a doutrina dos apóstolos. E por isso muitos irmãos, né? A gente fala dessa igreja apóstata depois do 3º século, né? A igreja depois que o cristianismo passa a ser uma religião do império, né? Agora é aquela igreja que está avançando, mas a igreja, ela começa a apostatar da fé, ou abandonar a fé, muito antes do 3º século, já no primeiro século. Por isso que João, ele quer que aquela igreja, né, que já tem já mais de 80 anos, não é? Ele quer que aquela igreja agora, mais de 50 anos, não é? Porque foi no ano 85. Então a igreja nasce aí a partir do ano 33, né, 34 da era cristã, então mais de 50 anos. Agora João, ele quer ensinar para aquela igreja que o pecado que muitas vezes nos assedia, que está buscando de toda forma, não é? Porque pecar, nós vamos ver que pecar é errar o alvo, é quando nós vamos contrário àquilo que Deus estabelece, ou àquilo que Deus determina. Então João, ele quer que aquela igreja, que aqueles irmãos, eles entendessem que a mensagem que eles receberam é que Deus é luz, e que não pode existir nenhuma treva em Deus. Então não podemos servir a Deus, um Deus que é santo, e viver em trevas. É por isso que João fala desta luz, né? Que aqueles que não andam nesta luz não tem como ter comunhão com o Senhor. Então já coloca aí essa barreira, que é o único que nos pode separar dessa comunhão com o nosso Deus é o pecado.
e que João chama aqui de trevas, né? Porque Deus não... Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? Não existe forma de ter comunhão com Ele e andar em trevas. Porque Deus ama a cada um de nós, Deus ama o pecador, não é? Mas Deus abomina o pecado. Deus não aceita o pecado. Mas João, ele continua dizendo que, mas se nós andamos em luz, como Ele está em luz, nós temos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos limpa de quê? De todo pecado. Andar em luz como Ele está em luz é viver essas... João está dizendo, olha, nós que aceitamos a Cristo, nós que temos comunhão com Ele, nós já não andamos segundo os conceitos desse mundo. Porque não há comunhão da luz com as trevas. Não existe maneira de ter comunhão. Não pode ser meio crente, né? Tem gente que fala assim, eu sou meio crente, mas o meu braço, a minha mão não se converteu, né? Porque se alguém mexer comigo, esse braço aqui, eu vi um irmão que dizia assim, não, e a Bíblia diz que é dando que recebe, né? Se alguém vier de querer me bater, vai levar mais, né? É dando que recebe, é melhor dar que receber. Aí complica a palavra toda aí, né? Tem gente que fala assim, eu sou na igreja, mas minha mão não se converteu. Eu estou na igreja, mas tem muita coisa que... Não, irmãos, aquele que está em luz, ele é luz em qualquer lugar, amém? Ele não é luz só na igreja. É por isso que disseram, quando você quer procurar uma pessoa espiritual, não procure na igreja. Procure na empresa, procure na escola, procure na faculdade. Porque aqui na igreja todo mundo pode se apresentar espiritual, sim ou não? Na igreja é muito fácil ser crente na igreja. Você chega com a sua Bíblia debaixo do braço, glória a Deus, amém. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Mas quer buscar uma pessoa espiritual? Como ela é na casa dela? Como esse marido trata a esposa? Como essa esposa trata o marido? Como esse filho trata o pai? Como essa filha trata o pai e a mãe? Né? Como esse pai e essa mãe tratam o filho? Como esse vizinho trata o outro vizinho? É aí que nós mostramos verdadeiramente que nós andamos em luz como Ele está em luz. E João continua dizendo assim, olha, não tem como você dizer que não tem pecado. Se você falar que não tem pecado, você está mentindo. E ele disse isso, né? Olha, não tem como você dizer que não tem pecado, porque se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Parece até uma contradição, né? Primeiro, o sangue te purificou, você é santo, você não pode ter pecado, você não pode viver no pecado, você já não é mais treva, e agora ele está dizendo aqui, se dissermos que não temos pecado, está dizendo, olha, o que João está dizendo, olha, não, todos nós que vivemos em uma sociedade tão corrupta como a que nós vivemos, em um mundo que a palavra mesmo diz, é um mundo que está em trevas, é muito difícil que você viva sem pecado. Mas João está dizendo, olha, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, é verdade, não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa gloriosa. O que é que João está dizendo aqui? Que a minha vida e a sua vida, a vida de cada cristão, deve ser uma vida de confissão todos os dias. Não é? Tem muita gente que sente que é muito espiritual. E na igreja, irmãos, tem muita gente assim. Né? Não existe super-homem na igreja, nem super-crente na igreja. Não existe ninguém. É por isso que a Bíblia não me permite condenar ninguém. É por isso que a Bíblia não me permite apontar o dedo para ninguém. E Jesus deu esse exemplo com a mulher samaritana, com aquela mulher pecadora, não é? A mulher que todos queriam apedrejá-la, sim ou não? Todos queriam. Todos estavam ali dispostos a apedrejar por causa ou por conta de um pecado. E Jesus vê cada um deles, olha, tudo bem. A lei diz assim, apesar que Jesus não estava vendo o adúltero, não é? Só a adúltera, porque uma lei machista, né?
usar uma palavra mais cristã aqui, né? Essa cultura patriarcal, né? Que o homem não está errado nunca, né? Mas pega a mulher culpada, todos querendo apedrejar, que eles estavam apedrejando, por quê? Devido a uma desobediência. E Jesus falou, tudo bem, vocês querem fazer, querem cumprir a lei? Podem apedrejar, pode apedrejar até matar, mas só vai poder jogar pedra aquele que não tem pecado. O que aconteceu, irmão Carlos? O que aconteceu, irmão Adilson? O que aconteceu, pastor Toninho? O que aconteceu? Todos, olha, João falou isso. A Bíblia, irmão, nem o Senhor não nos dá autoridade a nenhum de nós de apontar o dedo para ninguém. Quem somos nós para apontar o dedo para alguém e dizer, tá pecando, né? É por isso que a Bíblia manda nós tirarmos primeiro a trave que está no nosso olho. Não é verdade? Não é primeiro tirar o que está em nós? Primeiro olhar para nós mesmos? Porque nenhum de nós tem o direito de acusar a ninguém. Porque o único que pode perdoar e justificar é só Jesus. Amém? E João fala isso, mas para você receber esse perdão, você tem que confessar, não é? Irmãos, e confessar, tem muita gente, eu sei que isso vai causar até uma polêmica aí, não é? Mas você deve confessar o seu pecado primeiro é para Jesus, amém? Porque só Ele tem poder para perdoar, é só Ele que tem poder para perdoar. E é isso que João falou, confessar os nossos pecados aqui para quem? Ele está falando, é de Jesus. Aquilo que te acusa, né? Pastor, mas eu fui lá no supermercado, abri um iogurte, tomei, joguei fora, depois cheguei em casa e não paguei, mas falei, isso é normal, todo mundo faz isso, né? Não é normal, não é? A sua mente pode ter certeza, no momento, falar, poxa vida, não devia ter feito isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Imagina, você vir para o pastor, fui lá no mercado, peguei um iogurte, tomei e não paguei. Não, confessa para o Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar todo pecado. Amém, irmãos? Estamos entendendo? Vamos ver um pouquinho sobre o que é o pecado. Entendendo aí, o primeiro disso, que a marciologia, que é a doutrina do pecado, a primeira pergunta que a gente faz é o que é pecado, né? Então, de todas as palavras que nós encontramos, tanto no grego como no hebraico, só tem um significado, né? O que é pecado? Perguntou Billy Graham, e ele mesmo responde: pecado é a quebra da lei moral. Porque todos nós temos quebrado os 10 mandamentos. Olha, quem poderia dizer aqui, né, que tem algo na lei, e não apenas falando do decálogo, né, dos 10 mandamentos, mas da lei de Deus, a lei explícita, a lei da palavra, que é a palavra. Quantos nós podemos dizer assim, não, eu obedeço a palavra 100%. Tem alguém que pode dizer isso aqui? Porque se você pode dizer isso aqui, você não é humano, você é um anjo, né? Ou uma anja que está aqui, não é? E a resposta dessa quebra de lei aqui, né? E a definição, qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Olha o que João mesmo disse aí no capítulo 3, no versículo 4. É transgressão da lei. Então, desobediência à lei. Desobediência àquilo que Deus determina. Mas o pecado, é por isso que o pecado na amartiologia, quando a gente estuda a doutrina do pecado, a gente chega à conclusão que pecado é errar o alvo. O que é isso? Deus põe um norte, né? Deus nos indica o caminho. Deus fala por onde você deve ir, que forma você deve fazer. Mas quantas vezes Deus manda nós irmos para a direita e nós vamos para a esquerda? É verdade isso, irmão? Sim ou não? Quantas vezes nós sentimos que não devemos fazer, ou falar, ou ter alguma atitude com alguém, nós sentimos isso, que não devemos fazer, que não devemos falar, que não devemos ter essa atitude, seja aí no âmbito emocional, espiritual, né? Ou de caráter mesmo, de gênio, né? Quantos crentes hoje, irmãos, que pode parecer muito crente, mas em casa, com os filhos, com o cônjuge, eu sei que aqui não tem desse, tá, irmãos? Por isso que eu estou falando com liberdade, né? Sei que aqui todo mundo é bom pai, é boa mãe, é bom filho, né?
é bom vizinho, é bom crente, glória a Deus. Quem diz aleluia? Amém, né? Mas essa definição de errar o alvo, né? Quando a definição da palavra, né? Essa palavra amartia, né? Que sugere errar o alvo ou desviar-se do rumo. Deus determina o ponto certo, não é? Todo mundo sabe que não podemos mentir, não é verdade? Mas quantas pessoas às vezes, né, por uma coisa tão insignificante, peca com a mentira. Mas é pecado mentir, sim ou não? Então, Deus nos ensina a falar a verdade. Ou a Bíblia nos ensina a mentir? Mentir é enganar, não é? Então, é caminhar num caminho contrário. Deus determina um norte, Deus determina uma direção, mas nós decidimos ir por outra direção. Mas quantas pessoas que ainda cometendo, eu estou falando sobre mentira, que pode ser algo assim que uma pessoa, às vezes até inconscientemente, tem gente, irmão, que é tão mentiroso, que ele mesmo acredita na mentira dele, né? Ele acredita que aquilo é mentira, ele criou, mas ele acredita que aquela mentira é uma verdade, né? Nós vamos chegar aí daqui a pouco também, né? Então olha aí, errar o alvo. Quando você fala de errar o alvo, né, nós temos aqui, o alvo está aqui, o que é santo, como nós lemos agora, porque Deus é santo e não há trevas em Deus, não é? Então nós só podemos ter comunhão com esse Deus santo. Quando eu digo comunhão, irmão, está falando desse relacionamento, não é? É comunhão mesmo, é papai, não é? Você sentir esse amor de pai, você como filho, essa comunhão de poder falar com ele, e você ter a certeza que ele te ouve, mas ele também fala e você ouve, né? Não é apenas um decálogo, né? É um diálogo, você e Deus. Então olha, mas todas essas coisas aqui, o alvo é esse, é amor, é justiça, é verdade, né? Porque a santidade de Deus está aqui. Mas quantas vezes nós erramos o alvo aqui, porque permitimos o egoísmo, permitimos a injustiça, permitimos a mentira, permitimos o ódio. Eu nem gosto muito dessa palavra aqui, mas eu já tratei de assuntos em casos de igreja, de irmãos que odiavam os próprios irmãos. Pessoas na igreja que não conversavam com outra. Que não, com fulano, ó, nós vamos fazer um trabalho aqui, então vai ser você e você. Não, com fulano não tem jeito não. Mas por quê? Nós, camarada, não gosta de ver nem de ver, né? Menos trabalhar. Mas como isso? Eu sei que aqui não acontece isso, né? Mas tem crente, irmãos, que tem inimigo dentro da igreja e fala que vai para o céu, né? Está errando o alvo, está indo para um caminho contrário àquilo que Deus determinou. Se o sangue de Jesus nos purificou, então nós temos comunhão uns com os outros. Não importa. Ah, mas é porque fulano não me trata bem, é porque fulano não conversa, é que fulano não gosta de mim. Irmãos, isso não pode ser uma barreira para que você não trate as pessoas, ou não converse com as pessoas, ou não tenha diálogo com as pessoas. Nem todo mundo, nós não vamos agradar a todos mesmo, não é? Mas imagina, eu não vou conversar com o irmão Adilson, porque o irmão Adilson não gosta de mim, né? Eu não vou nem dar a parte do seu irmão Adilson, porque essa geração, amém? Isso é pessoal. Eu gostava muito de algo que o pastor Anselmo falava. O pastor Anselmo falava assim: olha, o crente, irmãos, é como aquela água que você coloca dentro de uma garrafa bem fechada e joga ela lá no Rio Arruda, né? Aquela garrafa, ela está ali naquela água suja, imunda, e para um lado e para o outro. Depois você chega no lugar, tira aquela garrafa, a garrafa bem fechada para o mundo, né? Você abre e tira a água de dentro daquela garrafa, aquela água está do mesmo seu estado original, porque ela não teve nenhum contato com as impurezas. Ele falava isso sempre, né? Então o cristão, ele pode viver numa sociedade, como o senhor está dizendo, corrupta, mal, vivendo esse último tempo, né? Essa última dispensação, que qualquer momento a igreja pode ser arrebatada, mas de forma pessoal, cada um de forma pessoal, nós temos que manter essa santidade.
independente de onde nós estamos, não é? Que a pessoa falar assim, eu vou andar de qualquer jeito, porque todo mundo anda de qualquer jeito. Não, olha, não é por aí, não é? Não vou ser parte de nenhum projeto da igreja, nem de nada, porque todo mundo é desanimado também. Então, a ideia aqui, quando nós olhamos isso, ou quando nós estamos vendo, é porque todos nós estamos errando o alvo, né? Porque todos nós estamos errando o alvo. Vivemos uma geração perversa, vivemos em uma sociedade corrupta, não é? Quando eu digo sociedade corrupta, irmãos, a corrupção, ela afetou até a igreja. Ou na igreja não tem gente corrupta? Ou na igreja todo mundo é santo? Não. Isso afetou a igreja também. Mas nós, eu, você, cada um de forma pessoal, nós temos que buscar a ajuda do Senhor, graça do Senhor, misericórdia do Senhor, para não errarmos o alvo. Amém? Porque o alvo é isso aqui, ó. Então, se nós estamos batendo fora do alvo aqui, nós estamos contrário à vontade do Senhor, né? Então, nós temos que acertar o alvo. E o alvo aqui é Jesus, né? É uma vida com Jesus. Uma vida com Jesus faz a diferença em meio de uma sociedade corrupta. Uma vida com Jesus faz a diferença em uma sociedade de inversão de valores, né? Que o certo é errado e o errado é certo. Então, esse acertar o alvo é você ter uma vida com Jesus, independente da igreja, do lugar, do líder, do pastor. É você que tem que manter essa santidade. Amém? Porque nessa forma nós estamos, de forma pessoal. Tem gente que erra o alvo, é porque ele acha que todo mundo está fazendo errado, então ele também vai fazer errado, né? Então ele acaba ficando pior, né? Olha o que Paulo escreve aos Filipenses: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, prosseguir para o alvo é saber que, quando nós estamos em um caminho equivocado, em um caminho errado, contrário àquilo que Deus determina, nós não estamos indo em direção a Deus, né? Porque o caminho que estamos trilhando é contrário àquilo que Deus determina. Mas quando nós prosseguimos aqui, como Paulo escreve, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, porque todos nós fomos chamados para essa salvação tão grande, não é? Então, a etimologia da palavra pecado, irmãos, no Antigo Testamento, nós temos aqui no hebraico, né, as palavras mais comuns que se usa lá no hebraico para designar pecado é atá, ahon, petcha e ra. Todas essas palavras aqui têm o mesmo significado: errar o alvo, pegar um caminho contrário, pegar um desvio, ir por um caminho errado. Então todas as palavras têm o mesmo significado. No Novo Testamento, aqui no grego, nós temos também as palavras mais conhecidas, que é amartia, não é? Por isso que é amartiologia, estudo sobre o pecado, né? Então, amartia, parabases, anomia e adíquia. Todas essas palavras também, o sentido de todas elas é o mesmo. O sentido de todas as palavras é errar o alvo. Por que errar o alvo? Porque Deus já colocou um caminho. Porque o Senhor já falou que Ele é o caminho, não é? Pois Jesus disse: eu sou o caminho, João 14,6, a verdade e a vida. Então o alvo é Jesus. Quer andar para um caminho certo? É Jesus. Quer conhecer a verdade? É Jesus. Quer prosseguir até chegar ao prêmio, né? A coroação? É Jesus. Então o alvo aí é Jesus. Quando nós caminhamos contrário à palavra, estamos caminhando contrário àquilo que Jesus determina para cada um de nós, né? Então aqui, ó, a origem do pecado, em relação a Deus, Deus não pode pecar, e no entanto o plano de Deus precisaria ter incluído a permissão para a entrada do pecado no mundo, já que desde a eternidade incluía um Salvador. Nós já estudamos isso aqui em soteriologia, não é? Ou seja, se Deus já, a salvação está
desenhada, projetada antes da fundação do mundo, então Deus permite que o pecado seja introduzido na terra. E esse pecado sendo introduzido na terra, quer dizer que todos nós, toda a raça humana está propícia a este pecado, porque o pecado está introduzido. Então, com relação a Deus, Deus permite. Em relação a Satanás, o pecado foi achado em Satanás, quando Satanás se rebela contra Deus. Então, olha, só para a gente entender, como Deus não peca, então o pecado introduzido por Satanás, então a fonte de pecado, a fonte da desobediência, aquilo que João chama de trevas, né? Aquele que conhece a luz, anda na luz, não anda em trevas. Então Satanás aqui é essa treva. O pecado é introduzido por ele, não é? Essa afirmação é o mais próximo que a Bíblia chega de uma indicação da origem do pecado. Então nós temos aqui, em relação aos anjos, alguns deles seguiram a Satanás em seu pecado. Em relação ao homem, o pecado originou-se no Éden. Então olha, nós temos aqui Deus projetando salvação. Então automaticamente, se a salvação já é um projeto de Deus, antes da fundação do mundo, então Deus permite que esse pecado seja introduzido. Deus já sabia desse pecado sendo introduzido por meio de Satanás. Os anjos também entram, né? Desobedecem, e aqui o pecado originando lá, introduzido por Satanás, mas o homem aceitando esse pecado. Então o pecado é introduzido, contrário à vontade de Deus, contrário ao que Deus determina, mas ao mesmo tempo que existe, né, que esse pecado aqui, há essa permissão do pecado, Deus também, como o pecado foi introduzido por um homem, né, ou o pecado aí através de Adão, Deus também por meio de Jesus, ele provê para nós a salvação. Amém? Nós vamos parar por aqui, para a gente dar um tempinho maior aí para os jovens, mas que a gente possa entender que o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus santo e ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não tem como servir a dois senhores, não é? Mas nós temos a garantia dada pelo Senhor, e a palavra, né, também nos exorta sobre isso, que da mesma forma que o pecado ele é introduzido, da mesma forma também o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. Então não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Amém? Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Então tudo aquilo que nos acusa, seja na nossa maneira de ser, nossa maneira de reagir, a nossa maneira de tratar as pessoas, a nossa maneira de nos portar na empresa onde você trabalha, ou na escola onde você estuda, ou na sociedade, ou com seus vizinhos, não erre o alvo. Lembre sempre que o seu alvo é Jesus. Amém? E algo que eu aprendi, ainda criança, né, na escola dominical, nós tínhamos uma professora na escola dominical, irmã Rita já está com o Senhor, que ela nos ensinava para as crianças assim: olha, tudo que você for fazer, pergunta primeiro para Jesus se ele faria. Aí tudo a gente, estou falando uma coisa desde criança, não é? Algo que você tem vontade de fazer, pergunta: Jesus, o senhor faria isso? Pode ter, e ela falava assim, pode ter certeza que o Espírito Santo, que dá testemunho ao nosso espírito, o Senhor mesmo vai colocar em vocês, não é? E vai falar para vocês que isso não é bom, que isso pode trazer uma consequência ruim. Então, olha, é muito fácil quando você entende, dentro dessa simplicidade, viver uma vida de santidade que agrada a Deus, é você falar: será que o Senhor faria isso? Será que isso agrada a Deus? Será que isso faz com que o Senhor esteja feliz comigo? Ou será que isso vai entristecer o Espírito Santo de Deus? Então, quando você faz isso, e vamos buscar da melhor forma, né, possível, viver uma vida que agrade a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, por favor. Vamos orar ao Senhor neste momento. E nós vamos, esse tema é um tema, nós vamos falar sobre muita coisa, não é? Então talvez a gente fique até bastante tempo. Esse aqui é apenas uma
introdução, mas só para a gente entender que o que Deus tem preparado para nós é muito mais do que aquilo que nós pensamos, amém? Mas viver uma vida agradável a Deus, conviver como irmãos, como família, né? Somos uma igreja pequena, não é? Mas nós devemos entender que somos uma família, amém? Então, da mesma forma que você ama, respeita, ajuda as pessoas na sua casa, então aqui também nós somos uma família, porque isso é o que Deus quer de cada um de nós, não é? Que venhamos a entender que esta luz que está em nós, que brilhou na nossa vida, desde o momento que nós aceitamos Jesus, esta luz não pode apagar, ela tem que brilhar até a vinda do Senhor. Pai, nós adoramos o Teu nome nesta noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui para estudar a Tua palavra, ela é alimento, ela é vida. Senhor, ajuda-nos a entender onde nós estamos errando, se existe alguma coisa em nós, como o salmista disse, Senhor, se há algum pecado oculto em mim, algo que talvez eu ainda não percebi, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos guie, nos dirija a toda a verdade e possamos entender qual é o Teu plano para a nossa vida.